Juliane, tudo bem? Boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui. Bem-vinda ao Jornal da Fórum. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. O prazer é todo meu. Boa tarde. Juliane, o Brasil de 2021 é um país seguramente mais pobre, mais miserável, com mais desempregados, com mais inflação, né? Com o dólar sem controle, o euro sem controle, com os gastos de governo absolutamente sem controle. Aliás, a base do governo desistiu mais uma vez de votar a PEC de fura-teto para criar o Auxílio Brasil. Desistiu porque não tem voto para a criação, para furar o teto e criar o Auxílio Brasil. E desistiu também porque uma parte do governo, né, que ainda conecta neurônios, descobriu que trocar o programa emergencial pelo Auxílio Brasil e furando o teto para isso, vai deixar desassistidas 18 milhões de pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial. Porque se você usar a base, né, do Bolsa Família, você vai desassistir 18 milhões. E de um governo que não fez a tarefa de casa, o governo que teve um presente sem tamanho do Congresso Nacional, quando houve a PEC, sim, né, da calamidade pública, que permitiu ao governo criar uma despesa extra-teto e conceder, né, o auxílio emergencial. Mas o governo que não sabe governar não trabalhou para criar as condições para que o orçamento fizesse caber esse auxílio necessário e fundamental para que as pessoas comam. Juliane, qual é o quadro, o cenário da economia brasileira, da economia das famílias brasileiras, que eu sei que essa é o teu campo, né, central, né, de estudo, né? Como está a situação econômica do Brasil nesse momento e o que se projeta para 2022? Bom, vamos lá, vamos por partes e vamos dialogando aqui, porque são muitas questões. Isso, não, claro. A primeira, eu quero fazer referência a esse fato. Eu não sabia, né, que esses trabalhadores, né, tinham voltado, né, por ordem da Justiça, né, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, há uma situação de restrição de liberdade. Eu, como gaúcha, só posso lamentar, e eu, como também uma crítica da forma como o Ministério Público tem atuado no Brasil no último período, também lamentar a ausência do próprio princípio de justiça, né, que não passa necessariamente ou somente pela leitura morta das leis escritas, mas por um compromisso com a sociedade brasileira, né, que envolve também um olhar mais multidimensional sobre várias questões, inclusive a situação de calamidade social que a gente está vivendo. Isso é bastante triste, assim, não posso deixar de lamentar. Infelizmente, a fome voltou a ser um problema de natureza social e econômica, e é também muito triste para uma geração, especialmente a minha, né, que tem em torno de 30 anos, que viu o problema da fome quando era criança e que, né, formou a sua personalidade, né, de pessoa jovem, adulta, num período em que essa já não era mais uma questão substancial. É uma geração que ousou, sonhou, esperançou muito mais avanços estruturais e hoje precisa retomar, inclusive estudar pautas bastante tristes para quem teorizou e estudou num período em que a gente estava pensando políticas públicas para avançar nos nossos problemas estruturais e não mais remediar aquilo que é as características mais seculares e genuínas do subdesenvolvimento, né, que não combina com um país tão rico como o Brasil, que chegou a ser a sexta maior economia do mundo. Mas vamos lá, o problema da fome e o que foi essencial para que o Brasil deixasse o mapa da fome, e essa nem fosse mais uma questão tão substantiva nos debates, foi, vamos dizer, um conjunto de políticas. Por um lado, políticas específicas, né, que lidam com o problema estritamente do acesso à produção, né, do acesso à produção e ao consumo de alimentos. Então, veja, nos governos Lula e Dilma, existia
por um lado, políticas públicas como o CONSEA, o Conselho de Segurança e Soberania Alimentar, então, que pensava de forma mais estrutural o acesso, a qualidade, a segurança e a soberania alimentar do povo brasileiro. Existiam estoques reguladores que foram utilizados no ano de 2015, também um período de desvalorização cambial, para serem utilizados no mercado interno para regular o aumento do preço, que em grande medida dos produtos da cesta básica, que são commodities, são ditados no mercado internacional, no movimento de bolsas. Existia uma desvalorização, na verdade, uma valorização cambial, né, do real frente ao dólar, que, por um lado, era um problema, principalmente para a indústria, para a política macroeconômica mais geral, mas do ponto de vista do acesso aos alimentos, fez com que esses alimentos fossem mais acessíveis para a população, mas, conjuntamente a essas políticas próprias, focalizadas no problema da aquisição de alimentos, somado também ao programa de crédito específico para a agricultura familiar, assistência técnica, o programa de aquisição de alimentos, o PPA, que mobilizou, através de compras diretas, né, uma série de pequenos agricultores, né, o plano... E o estoque, a manutenção de um estoque regulador que permitia também... Né? O plano de merenda escolar. Até, eu trabalhei temporariamente num programa que comprava diretamente dos agricultores familiares no Rio Grande do Sul hortaliças e vegetais para abastecer o restaurante universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que garantia que a gente tivesse acesso a alimento orgânico e também era uma fonte de compra direta para agricultores da agricultura familiar da região. Então, existia uma série de políticas de garantia de compra para esse setor, de fortalecimento do crédito e assistência técnica. Mas, somado a isso, existia uma política baseada, né, em diretrizes que fortaleciam o crescimento da economia brasileira, principalmente centrada no mercado interno. Uma economia mais forte é condição para maior geração de emprego, uma política de valorização do salário mínimo, que, como valoriza o salário mínimo, também, por consequência, valoriza e aumenta o salário médio da sociedade brasileira, ou seja, é um arcabouço de políticas universais de crescimento econômico, geração de emprego, uma seguridade social atrelada ao salário mínimo, que faz as famílias terem mais emprego, portanto, mais renda, e, somado a isso, né, um maior acesso barato a alimentos, principalmente alimentos vindos da agricultura familiar. É isso que foi desmontado no governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, o desmonte das políticas públicas de alimentação, e, em segundo lugar, uma economia que não cresce e que há uma opção, me parece, deliberada por não crescer. Veja a forma como se tem tratado o fenômeno da inflação, com um aumento sistemático, dessa vez, de 1,5 pontos percentuais na taxa de juros, ou seja, uma opção de resfriamento da economia. O Brasil, segundo uma pesquisa da OCDE, inclusive, é a única economia que se deslocou do resto do mundo, está em desaceleração, enquanto a tendência mundial é das economias crescerem mais rapidamente, recuperando... Inclusive regionalmente, né, Juliane? Porque a OCDE fez um corte para a América do Sul, e o Brasil, a gente está falando de América do Sul, vai puxar a média para baixo. Para baixo. Inclusive, da média do FMI para a própria América Latina, para 2022, é que a gente cresça menos da metade da média prevista para a região. Isso que a gente já puxou a média para baixo. Isso. Enfim, então não tem emprego, as coisas estão custando mais caras, a inflação de alimentos cresce muito mais do que cresce a inflação média medida pelo IPCA. As famílias não têm renda, porque mesmo o mercado de trabalho se recupera com empregos que pagam menos, em geral, as pessoas que voltam a trabalhar voltam numa situação de subocupação, por isso não tem garantido nem meio, né, às vezes, salário mínimo por mês. Então, veja, é uma série de condições que precisam ter um olhar multidimensional para lidar com ela. É um problema econômico de forma mais geral, e que o Bolsonaro não tem nenhuma medida. Veja, enquanto tramita no Congresso de forma muito acelerada, inclusive, privatização da Eletrobras, autonomia do Banco Central, uma série de questões que não seriam emergenciais, não tramita, não passa em lugar nenhum, projetos que vários parlamentares da oposição têm, por exemplo, Vale Gás, por exemplo, regular a política de preços da Petrobras, que hoje os preços administrados, gás, energia elétrica e combustíveis, que a princípio não dependem do dólar, portanto não sofrem a inflação de custos em função da desvalorização cambial,
porque não são commodities, mas Bolsonaro transformou em commodities, que são quem está penalizando mais a população e a produção brasileira. Não tem nenhuma medida para esses 3 elementos, vinda do Executivo, e as que estão no Legislativo não tem nenhuma abertura para tramitar em comissões e serem votadas. O problema do emprego não é passível de nenhum programa desse governo. O único programa que volta e meia reaparece é a Carteira de Trabalho Verde e Amarelo, que é mais uma vez uma opção errônea, que se mostrou equivocada de apostar na geração de emprego através da retirada de direitos. Então, veja, lidar com o problema da fome, que passa por crescimento da economia, passa por geração de emprego, passa por políticas de transferência de renda, passa por recompor estoques reguladores, passa, sim, por restringir em alguma medida os ganhos do agronegócio ou taxando as exportações, que eles não são taxados, pelo menos dos impostos estaduais, o ICMS, principalmente, passa por compor um fundo, por exemplo, dessas exportações de alimentos que amorteça a variação do preço no mercado doméstico, recompor uma política que pense a segurança e a soberania alimentar, medidas que fortaleçam a reforma agrária. O PL de crédito para a reforma agrária, o Assis de Carvalho, foi votado na Câmara dos Deputados e no Senado, passou nas 2 casas e foi vetado pelo Bolsonaro. Esse ano tramitou outra vez como Assis de Carvalho 2, mais uma vez votado nas 2 casas no Congresso, vetado pelo governo Bolsonaro, teria um custo extremamente baixo, tanto é que o MST foi, inclusive, se capitalizar no mercado de capitais pela ausência completa de formas de financiamento. Isso, eu ia te perguntar sobre essa, a gente trouxe, inclusive, aqui o Eduardo Moreira, no momento, e em outro momento o Jacques Pena, né, e o Alexandre, esqueci o sobrenome dele agora, que auxiliaram nesse processo do MST, muito bem sucedido, de captação de 17 milhões e meio de reais para 7 cooperativas para a produção direta de alimentos. Você acha que aí se mostrou um caminho iluminado para movimentos sociais buscarem uma capitalização direta, passando por cima, né? Não de governos, né? Mas passando por cima de obstáculos que naturalmente se colocavam no caminho dessa capitalização? O ideal, obviamente, são políticas públicas, né? Com garantias, inclusive, né, do Tesouro, do BNDES, porque pode haver, inclusive, um evento exógeno, né, de não ter safra, qualquer outro, não sei o que está acontecendo nessa vida distópica, pode cair um meteoro na Terra e você tá ali precisando entregar, né, aquele valor inicial somado ali a uma taxa, uma renda fixa de em torno de 5% no pagamento, né, dessa compra desse título, né, o certificado de recebíveis do agronegócio, no final, quando vence o papel. Mas, sim, como uma alternativa, inclusive de resistência, né, a possibilidade de forjar autonomia e garantir a produção, acho que é importante. Muita gente critica, talvez você deva ter ouvido falar, é o MST se subordinando à lógica de mercado, ou é um movimento social entrando na órbita da financiarização e agora vai precisar ceder aos intentos do mercado porque está precificado lá e vai depender das decisões dos seus acionistas. Veja, esse tipo de lógica faz parecer que a forma determina o conteúdo. Então, a forma, quer dizer, o acesso a recursos financeiros, que poderiam ser de bancos, mas porque não são de bancos, porque as taxas cobradas por bancos são extremamente elevadas, quando chegam até o produtor, porque, em geral, os bancos não emprestam para pequenos produtores, é uma forma de acessar recursos, né? A forma via mercado de capitais é uma forma que você acessa recursos, na verdade, é quase uma doação, porque, veja, as pessoas que compraram esses certificados de recebíveis, elas vão receber uma taxa de 5%. Isso é menos que a inflação, quer dizer que no final elas vão recolher aquele título recebendo menos do que elas tivessem colocado em qualquer renda fixa. Paga um pouco mais só do que a poupança, mas qualquer outra coisa paga menos. É uma forma, inclusive, das pessoas sentirem que estão contribuindo com um projeto que fornece alimentos baratos e que fortalece a luta política, porque o MST é um movimento que precisa dar conta de um conjunto de questões vinculadas à alimentação, à produção, mas isso não é descolado da formação e da luta política.
mas que o MST trabalha não na lógica do acionista, isso provavelmente não vai ser modificado porque acessou o mercado de capitais, é uma lógica de cooperativa. E veja, o que é a financiarização, né, em termos conceituais? Porque mercado de capitais existe desde o século XIX. Por que a gente diz que o capitalismo hoje é um capitalismo financiarizado? Porque pelo menos desde a década de 80, com uma série de restrições, de limitações à livre mobilidade dos capitais e depois o fim da paridade, o fim do lastro do dólar no ouro, fez com que haja um processo em que o objetivo final é a acumulação financeira e a acumulação produtiva é o meio. Então, você tem que produzir, mas no fim das contas, a acumulação financeira é o meio, né? A produção se submete à lógica final, que é acumular na esfera financeira. O MST faz o contrário, ele mobiliza a esfera financeira como um meio. O fim é produzir. Então, eu acho que não tem nada de financiarização aqui quando lida com um movimento, né, que tem uma história importante de resistência, e quando a finalidade é captar recursos, não para ficar transacionando em mercado secundário, até porque nem dá, é uma renda, né, fixa, mas o objetivo final é produzir, né, e entregar alimentos saudáveis para a sociedade brasileira. E isso deveria estar sendo feito pelo governo Bolsonaro, porque, veja, diferente do agronegócio, que é em geral integrado em cadeias internacionais de valor, que executa o preço internacional, porque ele faz um cálculo, né, entre exportar ou vender no mercado interno, o MST não usa esse tipo de precificação, por isso que os produtos são mais baratos. Usa ali o preço de custo, mais uma margem de lucro e o custo de distribuição. Se muitos mais MSTs e agriculturas familiares produzirem alimentos e também terem logística, porque até o produtor familiar produz, mas ele já está plenamente integrado nessas cadeias. Então, quem centraliza e distribui e comercializa são esses grandes conglomerados, por isso que o preço segue sendo o preço de referência do mercado internacional. E para o investidor que comprou o título, por exemplo, a Léa Paiotti está aqui, nos assiste, diz que eu tirei meu dinheiro do Santander e apliquei no certificado de recebíveis do agronegócio do MST. Tenho muito orgulho de fazer parte, né? É isso, como a Léa, as pessoas sabem para onde estão alocando seus recursos. E elas recebem o retorno, não só o retorno público da excelência daquele investimento, mas há retornos que são dados num espaço de tempo para esse investidor, né? Numa lógica completamente diferente daquele dinheiro às cegas, daquele investimento no escuro que você faz no mercado especulativo. Né? E aí, só para assentar o que você falou, né, o MST ele está usando uma ferramenta em benefício, uma ferramenta do mercado, uma ferramenta dessa sociedade capitalista em benefício de um modelo de produção que é completamente diferente, né? E que é o modelo de uma economia compartilhada, que talvez seja algo que surja com mais força nessa reorganização da sociedade pós-pandemia, no mundo e também aqui. E aqui, em razão da nossa desorganização de Estado. Você vê dessa forma, Juliane? Sem dúvida. Acho que é por aí. Acho que você fez uma boa síntese. Eu, inclusive, nem tinha pensado por aí, mas acho que é isso. E quem tem dinheiro em poupança, por exemplo, que rende, nesse caso, menos, colocar o seu dinheiro numa renda que é fixa, né? Diferente de renda variável, você tem toda a segurança de um empreendimento, a não ser isso, que tem uma condição muito exógena e cai um meteoro, mas o que não deve acontecer, você ainda financia a agricultura familiar e financia um movimento que é referência internacional, inclusive na formação política, né? Vejo que as escolas do MST vem gente do mundo todo fazer curso de formação política, é um movimento vanguarda aqui da defesa da democracia, dos direitos sociais, compartilha de um projeto de Brasil que é muito além do que as pautas corporativas de um movimento camponês, né? Eu acho que é fundamental, e é um pouco esse tapa na cara do próprio Bolsonaro e da Bolsa e da CVM, porque era a Comissão de Valores Mobiliários que não queria o MST, tanto é que a primeira oferta pública foi barrada pela CVM, porque supostamente precisava estar escrito ali que o dinheiro era para financiar um movimento social. Isso. Aí o MST falou, não, então vamos lá, então vamos colocar. E como esse universo do mercado financeiro é muito pequenininho, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem são as pessoas que tentaram embargar
esse processo e como ficaram descontentes Demorou com a um ano e possibilidade meio. de um movimento social. E tem ainda a possibilidade de transformar esses certificados de recebíveis do agronegócio em certificados de recebíveis da agricultura familiar e expandir esse processo para também um processo de moradia, ou seja, financiamento de imóveis no centro expandido da cidade, para moradias populares que sejam pagos com uma série de empreendimentos de economia popular e solidária, organizado por movimentos como o MTST e outros movimentos de luta de moradia. Eu acho que é uma forma importante dos movimentos também terem autonomia, embora é importante a responsabilização do Estado, porque políticas públicas devem servir para isso. Perfeito. Juliane, a gente, esse ano de 2021, deve crescer em torno de 5%, que não repõe a queda de 7,5% do ano de 2020. Para 2022, ano da eleição, e aí sobre uma base maior, né, de uma economia que voltou a crescer em 2021, já estão prevendo uma recessão, uma retração de 0,5% ou uma estagnação, né, de 0%, né, a economia não cresce em 2022. Você acha que, dada a dinâmica da sociedade, em 2022, os temas fome, miséria, desemprego, redução da massa salarial, extinção da rede de proteção social da carteira de trabalho, porque você falou da carteira verde e amarela, isso não existe uma carteira verde e amarela. Existe a não proteção, né, das regras consagradas pela Consolidação Nacional, né, das leis trabalhistas. Né? Então, você acha que esse será o tema muito mais presente em 2022 do que pandemia ou do que corrupção? Você vê a sociedade convergindo para uma emergência social? Eu acho que sim, eu acho que os temas mais candentes e concretos, principalmente em situações de crise econômica, tendem a se expressar mais fortemente em eleições. Claro, eu lembro pouco das eleições de 2002, porque eu era pequena, mas inclusive eu tive que estudar bastante parte dos discursos em função da minha tese de doutorado, e o Lula, por exemplo, é a primeira inserção eleitoral do Lula na televisão, foi ele em Angra dos Reis, na usina lá de energia, acho que Angra 1, denunciando o presidente da Petrobras, que naquele ano tinha feito uma política que, na opinião do Lula, deveria ser passível de demissão. Era o João Renaud, né? João Renaud, que tinha optado por por contratar a compra de plataformas para 2 plataformas de petróleo de uma empresa de Singapura e não de uma empresa brasileira, por uma diferença no leilão de 5% no preço. E aí abriu, né? Então, tinha esse debate sobre questões do desenvolvimento, porque tinha um elevado desemprego, ele falou ali quantos mil empregos poderiam ser gerados, não só na indústria naval, mas, né, nos empregos acessórios, tinha o debate também ali sobre a fome. Claro, a eleição de 2014, por exemplo, foi uma eleição mais moralista, vamos dizer, entrou mais o tema da corrupção, de contrabando, entrou ali o tema do aborto, né, já no bojo da ascensão das igrejas evangélicas. Se deu num período em claro, né, as principais variáveis econômicas estavam sob controle, estava, né, na iminência de ter o primeiro ano do descontrole nas contas públicas, no âmbito fiscal, mas ainda nenhuma outra variável tinha se comportado de forma preocupante, principalmente o emprego, que é a questão que mais atinge a sociedade brasileira. Então, me parece que essas vão ser questões mais mobilizadas nesse tema, até porque se o tema da corrupção foi muito usado também no período anterior, é porque ele foi muito instrumentalizado, e isso é bastante documentado também. Quem tiver interesse, isso está nos documentos do Departamento de Segurança de Estado dos Estados Unidos, né? Ali parece que eles acham que a gente é tão idiota que eles podem escrever publicamente, né? E não demorar 30 anos para abrir os arquivos, mas hoje, inclusive, estão à disposição, como eles usam o tema da corrupção como forma
de inserção política, desestabilização de governos progressistas na América Latina. Como agora eles são, né, patrocinados pelos Estados Unidos, são, mesmo que com conflitos, principalmente no campo dos valores, na forma de condução política, mas no alinhamento político e econômico, como agora essa galera está no governo, e a gente tem uma outra relação, em geral, com o tema da corrupção, embora eu acho que a gente precisa encontrar uma linha política para fazer oposição sem cair num debate puramente moralista, esse tema deve, né, aparecer um pouco menos, embora acho que tenha que aparecer, e dar prioridade para essas questões importantes do povo brasileiro. Mas você também falou sobre o Auxílio Brasil. Eu acho que é um programa importante, embora você tenha feito uma ressalva, que é a troca, né, a consolidação do Auxílio Brasil pela troca do auxílio emergencial, embora os dois sejam auxílio emergencial, em última instância, o Auxílio Brasil, na verdade, é um auxílio emergencial, só que rebaixado, que embora tenha outro nome e digam que substitui Bolsa Família, não substitui Bolsa Família. Vai cessar o Bolsa Família e começar um outro programa, porque o Bolsa Família ele é um grande programa internacionalmente reconhecido, né? Um programa que ele é uma peça de uma engrenagem mais geral, que é a proteção e a seguridade social no Brasil. Por isso que muita gente que tem, às vezes, uma visão muito restrita e abstrata sobre conceitos econômicos, né? Eu tinha uns colegas na faculdade que eles diziam: o Bolsa Família é um programa neoliberal. Eu dizia, por que é um programa neoliberal? Porque foram os neoliberais que criaram. Foi o Milton Friedman que criou essa ideia de constituir políticas sociais focalizadas. Você focaliza um conjunto de pessoas com condicionalidades, né? Essa pessoa tem que fazer tais coisas e tem que ter tais critérios de renda. Diferentemente das políticas universais, que eram as de caráter mais desenvolvimentista, keynesiano, que era, por exemplo, a proteção social, a saúde, a educação, que eram universais, você não precisa comprovar nada, todo cidadão tem acesso. Só que não existe nada no abstrato, do conceitual. Então isso é neoliberal, isso é desenvolvimento, porque está na letra do desenho. Tudo tem que se coadunar numa realidade concreta. Na realidade concreta do Brasil, o Bolsa Família não era um programa neoliberal, não pelo desenho da política, mas pelo conjunto da obra, porque ele era uma parte da proteção social. Isso. E concomitantemente ao Bolsa Família, que é sim uma política focalizada, existia o aumento de gastos em políticas sociais universais. Ele só seria neoliberal se existiria uma drenagem dos recursos universais, que era o que o Paulo Guedes queria fazer, retirar recursos do Fundeb, ou seja, da educação, que é universal, para financiar um programa focalizado de renda. Isso, Juliana. As coisas funcionaram ao mesmo tempo. Você tinha, então, o Bolsa Família funcionando e fazendo um atendimento emergencial a quem passava fome, a famílias que passavam fome, com critérios, e você tinha o investimento público, sobretudo em infraestrutura, para sair da grande crise. Isso eu peguei, porque eu encerrei um livro agora sobre o que eu chamo de saga política, na realidade paralela brasileira, né, que ultrapassa. E aí é o seguinte: o governo, para sair da crise de 2008, né, o governo Lula investiu pesadamente em infraestrutura, né, e gerou emprego, gerou uma massa de renda que nos permitiu ser um país campeão, né, na superação da crise de 2008. Em 2009, os Estados Unidos tiveram um déficit de 2,5% do PIB e nós tivemos um déficit de 0,1%. 0,9%, isso, 0,9%. E em 2009, o Brasil produziu 3.422.000 automóveis, aí por outro tipo de política, que era a de subsídios, né, para cadeias produtivas. Você tinha o subsídio, você pode rever, talvez erros tenham sido cometidos aí, até porque o subsídio você dá para determinadas cadeias produtivas e você nunca consegue retirar, não tem uma porta de saída, porque eles vão sempre apertando mais o nó, né, da corda no pescoço do governo.
mas você produziu 3.422.000 automóveis 0 km. Esse ano, a gente não produzirá 1.800.000 automóveis 0 km. Né? Essa é toda uma cadeia que foi devastada, assim como a cadeia dos estaleiros, a cadeia produtiva dos estaleiros foi devastada, né? Da construção pesada, aí responsabilidade da Lava Jato, retirando empregos na ponta da sociedade, que eram os empregos na indústria de construção civil, sobretudo na indústria de construção civil pesada. Então, uma devastação absoluta. E a gente hoje não tem, quando eu falo da ausência de planejamento, de plano, de governo, é porque você olha e não vê nada. E eles só veem a possibilidade de furar o teto para criar uma despesa extra, porque é o mais fácil, é emitir dinheiro, é como o governo Sarney fazia. Né? E essa emissão de dinheiro nos leva a essa volta do paradigma inflacionário, que a sua geração também não conheceu, como a mas minha aí eu conheceu. discordo um pouquinho. Então, vamos discordar. Vamos discordar. Veja, e tentando ser sintética, esse é o argumento que o mercado coloca muito, e por isso o Bolsonaro também está sobre uma cruz e uma espada, porque, veja, ele construiu, né, o governo Temer e o governo Bolsonaro se construíram nessa ideia de que o PT quebrou o Brasil. Então, eles precisavam rezar tanto essa cartilha ao ponto de ser plenamente introjetado entre nós. O Estado está quebrado, o Estado faliu, não tem dinheiro, tem que fazer teto dos gastos porque não tem dinheiro, tem que fazer reforma da Previdência porque não tem dinheiro. Tinha 1 milhão de famílias na fila do Bolsa Família em 2019 que não podiam entrar porque não tem dinheiro. O auxílio emergencial caiu pela metade ano passado porque não tinha dinheiro. Agora tem 2 milhões de pessoas na fila, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Isso é uma mentira. O Estado brasileiro não quebrou. Estados monetariamente soberanos, quando tem dívida na própria moeda, não quebram. Quebrar significa quando a gente não consegue pagar as coisas que a gente deve. O Brasil está no maior déficit fiscal da sua história e ele não deixou de pagar nenhum funcionário público, nenhum aposentado, porque diferente dos anos 80, que a gente tinha dívida em dólar, hoje a gente tem uma dívida em reais. O que o mercado fala? Tem que colocar um teto na dívida pública, porque se a dívida pública aumenta muito, eles nunca dizem quando é muito, porque para eles 90% do PIB é muito, mas tem país que tem dívida pública de 270% do PIB, 200, 250%, e ninguém diz que esses países estão quebrados. Os agentes vão começar a ficar preocupados com a capacidade de solvência do Estado, então eles vão começar a exigir prêmios de risco mais alto, por isso a taxa de juros vai aumentar, ou se o Estado furar o teto de gastos, vai vir a tal da inflação. Por que viria a inflação? Porque o aumento dos gastos públicos gera inflação. Esse não é o motivo da inflação atual. A inflação atual é uma inflação de custos. A inflação atual não tem nada a ver com demanda. Tem a ver principalmente com a política de preços da Petrobras, a política de preços da energia, a política do gás de cozinha e a desvalorização cambial. E o fato de toda a nossa agricultura estar oligopolizada no agronegócio utilizando aquele preço de referência. Aí eles dizem, mas então precisa, se houver esse descontrole das contas públicas, o capital vai fugir do Brasil porque ele tem medo da insolvência do Estado brasileiro. A desancoragem das expectativas de inflação no Brasil começaram a desancorar lá em março, abril, não tinha nada a ver com o furo do teto de gastos. E o capital, se sai do Brasil, não tem nada a ver com o endividamento público brasileiro, porque o capital sabe que o Estado não quebra na própria moeda, que dívidas públicas, inclusive, não são feitas para ser pagas, são feitas para serem enroladas. E quando o crescimento econômico aumenta, as dívidas vão se pagando, porque ela é uma relação em relação ao PIB. Quando o PIB aumenta, a dívida tende a cair. O capitalismo é uma história de dívida, em síntese. Se o capital foge daqui, é porque tem uma política completamente descompassada, é porque a gente ainda tem um número expressivo de mortes diárias, é porque a gente não tem uma política de garantia do emprego, porque não tem o mercado consumidor, porque tem ruído político, sim, como o Guedes falou, e quem faz é ele. Então, essa história de que o teto de gastos ruim vai gerar inflação e vai ter que ser contida com juros, e isso vai desaquecer a economia, eu acho que é o terrorismo, que eu chamo de terrorismo fiscal, como uma forma do mercado pressionar o Bolsonaro a não ruir o teto de gastos. Me parece que o nosso papel é o de dizer azar das regras fiscais, nesse período tem que gastar inclusive mais.
Não é um auxílio para 17 milhões no valor de R$ 400, é para os 65 milhões no valor de 600, porque a pandemia não acabou e muito menos os efeitos da pandemia, que são muito de longo prazo. Então, eu sou Perfeito, mais... mas não discordamos, tá? Concordamos. É porque na hora que eu coloquei, eu estava falando do que se fala, né? Do que o mercado fala, justamente, mas ele fala não isso. discordamos. Né? E esses efeitos são que a desestruturação completa da economia na sua base, né? É que nos leva a essa miséria social absoluta. Né? Juliane, olha só, muito bom te ouvir. Infelizmente, ele passou muito rápido, né? Você vê que Passou, eu também tenho outra reunião agora. E a Juliane, para quem nos assiste aqui hoje, ela, né, não vem com muita frequência aos canais da revista Fórum, mas que seja uma abertura para que venha mais vezes. A Juliana tem esse poder de didatismo, né, que é reconhecido em todas as audiências dela. Né? Muito obrigado, Juliane. Né? Obrigada. Tapete vermelho para você, foi muito bom te ouvir, né, nessa tarde. Tá bom? Valeu, até a próxima, gente. Até logo, um grande beijo, até logo. Tchau.